Existem muitas dúvidas acerca do tratamento da dependência química e o que deveria ser um tratamento eficaz e efetivo. Então eu gostaria de trazer aqui os 13 princípios do National Institute on Drug Abuse, o NIDA, que nos apresenta 13 princípios importantíssimos para o bom tratamento da dependência química e nos mostra também qual a conduta que tanto os profissionais, quanto o espaço físico, a equipe multidisciplinar, o que é necessário para que o paciente realmente tenha suas necessidades atendidas. Quando nós falamos de ter necessidades atendidas, nós não estamos falando apenas do uso de drogas ou a abstenção da substância. Abster-se da substância é necessário, é um padrão importante, sem sombra de dúvidas, para que um tratamento possa evoluir, porque o tratamento também ele é evolutivo. Então o paciente ele tem que parar de usar droga para que, baseado ou através dessa abstinência das drogas, outras etapas da recuperação possam acontecer, principalmente o desenvolvimento da sobriedade, o desenvolvimento de novos comportamentos, novas condutas dentro da sua vida. Então, alguns entendimentos que nós temos que ter dentro desses 13 princípios do NIDA, o primeiro deles é que nenhum tratamento é efetivo para todos os pacientes. Então, é por esse motivo que nós precisamos tomar cuidado com a ideia de impor para os pacientes uma forma, uma modalidade de tratamento. Cada indivíduo tem a identificação, cada indivíduo ele vai aderir a um tipo de tratamento, ok? Porém, não existe um único tratamento que atenda a todas as necessidades do indivíduo. O segundo princípio é o tratamento necessita ser de fácil acesso ou ser facilmente disponível. Os tratamentos para dependência química devem estar disponíveis. Todas as modalidades de tratamento, quer sejam através de internações, quer seja pelo CAPS, quer seja por grupos anônimos, o tratamento precisa estar disponível, ok? O terceiro princípio é o tratamento deve atender a várias necessidades e não somente ao uso de drogas. Por quê? O uso de drogas nada mais é do que o problema ou a disfunção mais evidente na vida do indivíduo. Ok? Por trás dessa disfunção mais evidente, que é o uso de drogas, existem outras disfunções que não são tão evidentes e que, sem sombra de dúvida, precisam ser abordadas, precisam ser cuidadas, precisam ser gerenciadas também. Até porque muitos pacientes apresentam outros problemas que são mais graves até do que o uso de substâncias propriamente dito. O quarto princípio é o tratamento necessita ser constantemente avaliado e modificado de acordo com a necessidade do paciente, ou seja, o tratamento ele precisa ir se adequando não só às limitações do paciente, como também à evolução que esse paciente vai apresentando. Então, conforme esse paciente vai evoluindo, o tratamento precisa ir sendo ajustado. É como emagrecer, você tem uma calça. Conforme você vai emagrecendo, você vai ajustando essa calça para que essa calça não fique muito larga e acabe não te servindo mais. É a mesma coisa o tratamento da dependência química. Você não pode querer aplicar uma forma, uma modalidade, uma abordagem terapêutica em um indivíduo que já está há 6, 9 meses, 1 ano em sobriedade, como você vai fazer em um paciente que está 1 mês sem usar drogas ou há 10 dias. Então é necessário esse ajuste constantemente. Os profissionais da equipe multidisciplinar precisam estar constantemente observando, avaliando e modificando a abordagem e a forma com que o tratamento está sendo realizado para que o paciente tenha suas necessidades atendidas. O quinto princípio é permanecer em tratamento por período adequado é fundamental para a efetividade. Então, quando nós falamos em permanecer em tratamento, não tem absolutamente nada a ver com permanecer em internação. A internação, muitas vezes, ela é uma etapa do tratamento.
essa etapa de internação, ela pode ser 20 dias, 30 dias, 45 dias, 90 dias, 180 dias. E o tempo de internação vai depender da avaliação da equipe multidisciplinar. Porém, quando a gente fala de permanência em tratamento, nós não estamos nos limitando somente à internação. Por quê? Porque a internação ela é apenas um ciclo. Esse ciclo ele geralmente termina em 90 dias, que é o tempo basicamente, é o tempo básico que nós precisamos para instalar algumas questões, como motivação, psicoeducação, aplicar aconselhamentos, desenvolvimento de repertório comportamental, gerenciamento emocional, modificação de crenças, aplicação de entrevista motivacional, identificação dos estágios motivacionais do paciente, para que realmente esse paciente possa se desenvolver de modo extremamente efetivo na sua sobriedade, porque não adianta parar de usar droga e ficar disfuncional dentro da sua sobriedade. O sexto princípio do NIDA, aconselhamento e outras técnicas comportamentais são fundamentais para o tratamento. Então nós temos que utilizar os aconselhamentos e múltiplas técnicas terapêuticas comportamentais, terapia cognitivo, psicanálise, entrevista motivacional, planos de prevenção de recaída, abordagem farmacológica, como já é inclusive o sétimo item. Medicamentos são importantes principalmente quando combinados com psicoterapia. Então o uso de medicamentos dentro do processo, juntamente com aconselhamento profissional, com abordagem cognitiva comportamental, são fundamentais para a gente poder fazer com que esse indivíduo se desenvolva em todos os aspectos da sua vida e não simplesmente no fato de não estar usando substâncias químicas. Muito embora seja sim importante que o indivíduo não use drogas, ok? Então, a abordagem farmacológica ela não pode ser ignorada e nem comparada com o uso das drogas ilícitas, ok? Porque nós temos, quando nós falamos de uma abordagem farmacológica, nós estamos falando de prescrição médica, nós estamos falando de um profissional qualificado que vai realizar uma abordagem para conseguir atender as questões biológicas desse indivíduo, neurológicas desse indivíduo, a neuroquímica cerebral precisa ser estabilizada, até para que as psicoterapias também possam ter uma melhor atividade, para que as abordagens terapêuticas possam ser mais eficazes junto com a abordagem farmacológica. Outro motivo pelo qual é necessário nós utilizarmos as abordagens farmacológicas é o princípio oitavo, que a comorbidade deveria ser tratada de uma forma integrada. 84% dos pacientes que chegam em tratamento para dependência química apresentam algum tipo e algum grau de comorbidade psiquiátrica. O que é uma comorbidade? É uma consequência do uso de drogas, ou muitas vezes o uso de drogas ele pode ser a comorbidade também. Tá? O paciente ele pode ter uma depressão, transtornos de pânico, ansiedade generalizada, e esse indivíduo ele pode, como consequência desse mal-estar que essas psicopatologias causam, esse indivíduo usa a substância. Mas na maioria das vezes não é o caso. Na maioria das vezes o indivíduo usa substâncias e por causa do uso das substâncias, os danos cognitivos que são instalados por causa do uso das substâncias são chamados de comorbidades ou uma outra morbidade. Então é uma consequência do uso de drogas e isso tem que ser abordado de modo integrado. Então nós não podemos simplesmente tratar o uso de drogas e deixar a esquizofrenia, tratar o uso de droga e deixar de lado a bipolaridade. Nós temos que fazer uma abordagem integrada. O nono princípio do NIDA é a desintoxicação é só o começo do tratamento. Muitos profissionais, muitas famílias acreditam que a internação ela é importante só para a desintoxicação e o que precisa fazer é internar para frear a compulsão pela droga, desintoxicar para que o corpo não peça mais drogas e o indivíduo fique limpo. Isso não é verdade, isso não acontece dessa forma. Seria muito bonito se fosse assim.
Isso é simplesmente uma teoria esdrúxula, rudimentar e que não tem apoio nenhum na realidade e nem nas modalidades técnico-terapêuticas, ok? Então nós temos que entender que a desintoxicação ela é o princípio, é um princípio do processo, é só o começo de um tratamento que precisa ser bem sucedido. Por que precisa ser bem sucedido? Porque a vida de um paciente dependente químico está em risco, ok? O 10º princípio é que o tratamento não necessita ser voluntário para ser efetivo, tá bom? Então as pessoas falam, o tratamento tem que ser voluntário, ele tem que aceitar, ele tem que querer mudar. Não, não é verdade, né? Existem muitos casos que o paciente chega no tratamento, ele não quer se tratar, ele não reconhece o uso de drogas como um problema, e sem sombra de dúvidas, ao longo do tempo, conforme as abordagens vão acontecendo, esse indivíduo vai abrindo a sua mente, esse indivíduo vai se conectando, ele começa a prestar atenção em todas as consequências que a sua escolha de uso de substâncias trouxeram para a sua vida. Ele muitas vezes ele abre a sua mente e ele adere ao tratamento, mesmo que o tratamento tenha começado de forma involuntária, e esse tratamento, geralmente depois de 30, 40, 50 dias, esse tratamento se torna um tratamento absolutamente voluntário, e se torna uma escolha muito bem estabelecida por parte do dependente, né? Então não tem que ser voluntário para ser efetivo. O tratamento involuntário ele é tão efetivo quanto, e nos Estados Unidos nós já temos pesquisas que nos dizem isso. O 11º princípio, a possibilidade de uso de drogas deve ser monitorada. Então não importa quanto tempo você esteja em tratamento, existe sempre a possibilidade de uma recaída, existe a possibilidade do uso de drogas. Então é necessário que tanto o paciente quanto a equipe multidisciplinar esteja atenta o tempo inteiro em relação à possibilidade de uso de drogas, situações de risco que vão aparecer diante desse indivíduo. Então nós temos que monitorar as possibilidades desse indivíduo voltar ao uso de droga, quais são os fatores que podem predispor esse indivíduo a fazer ou a retomar o seu uso de substâncias. O 12º princípio é a avaliação sobre HIV, hepatite B e C e aconselhamento para evitar esses riscos. Então nós temos que avaliar esses riscos, avaliar esses problemas que o paciente ele pode ter, ele pode trazer essas patologias da sua dependência química ativa. Isso pode sim ser um problema, né? Então o paciente precisa passar por avaliações, fazer exames para ver como está a sua saúde em geral, para que ele realmente tenha, como eu falei no princípio, todas as suas necessidades muito bem atendidas, para que ele possa crescer e se desenvolver no seu processo de recuperação. E o 13º princípio é que a recuperação é um processo longo e muitas vezes necessita de vários episódios de tratamento. Então isso nos explica uma coisa: quando aconteceu uma recaída, o que nós precisamos entender é que a recaída não é o fim do mundo, embora seja uma situação muito ruim, muito desagradável, frustrante, não só para o paciente, mas para a família do paciente também. É extremamente importante que nós venhamos entender que esse processo, infelizmente, pode acontecer. Esse episódio pode ocorrer, é um episódio difícil de ser gerenciado. Os próprios profissionais ficam também com muito frustrados. Eu falo como profissional, nós ficamos tristes, frustrados, porque nós não queremos, afinal de contas, nós não trabalhamos para que os nossos pacientes recaiam, mas infelizmente a cronicidade e a potência da dependência química muitas vezes fazem com que o dependente retorne ao uso de substâncias. Então nós precisamos averiguar, observar os riscos que esse indivíduo corre, tá? Então a recuperação ela é um processo que ela visa mudar vários padrões da vida do indivíduo, não só o padrão de uso, né? Não é nem retroceder padrão de uso, mas é modificar todos os padrões da vida desse indivíduo que muitas vezes fazem com que ele tenha uma vida infeliz e disfuncional, mesmo estando sem drogas. E não é esse o objetivo de uma abordagem terapêutica digna, significativa, decente, justa e honesta, até porque um tratamento para dependência química nós sabemos que custa caro, né? Nós sabemos que
o governo não dá o apoio que, né, deveria dar, né, para os dependentes químicos, não há muito investimento na dependência química, então os tratamentos eles são geralmente particulares e eles custam caros, bons profissionais custam caro, né, uma abordagem digna, decente também custa caro, o tratamento é complexo, né, os profissionais eles têm que ser gabaritados, têm que ser estudados, têm que ser profissionais altamente qualificados que saibam lidar com todos os padrões, momentos e etapas da doença, etapas da recuperação, os momentos de negação, as resistências que o indivíduo vai apresentar, um momento de pensamentos obscuros, pensamentos destrutivos. Então, os profissionais têm que ser gabaritados para que eles possam atender a todas as necessidades dos pacientes e não somente ao problema mais claro e evidente, que é o uso compulsivo e obsessivo de droga. Então eu espero que tenha ficado muito claro, que você possa aproveitar, que você possa assistir esse vídeo várias vezes para que você venha entender qual a finalidade de um tratamento bom para a dependência química. Recuperação existe, sobriedade existe, a capacidade de superar o problema ela também existe, basta que nós venhamos pagar o preço e fazer tudo que tem que ser feito com responsabilidade, com maturidade, com desejo persistente, para que a gente consiga atingir aquilo que nós queremos, que é a plena sobriedade, né, da vida dos indivíduos que sofrem e padecem nas garras da dependência química.